Meus queridos irmãos, eu peço que você comece a procurar na sua Bíblia aí o livro de Judas. O livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo. Então, é um livro bem pequenininho. Na verdade, é uma carta, uma epístola, bem pequenininha, né? A gente chama de livro, é uma epístola, é um dos livros da Bíblia, mas que é, na verdade, uma lauda, né? Uma carta, uma página, mas que tem coisas aí muito interessantes, apesar de que muita gente corre desse livro, né? Muita gente, assim, tem dificuldade para estudar o livro de Judas e encarar o conteúdo que ele tem, mas ele tem um conteúdo interessante. Eu separei um versículo hoje para a gente estudar. Na quarta-feira, nós tivemos um estudo, um dos melhores, eu acho que foi um dos melhores estudos que eu já fiz aqui, Bíblia, foi na quarta-feira. Tinha poucas pessoas aqui, outras poucas acompanhando de casa. Eu não sei se ele foi gravado lá na página do YouTube. Está lá na página do YouTube, você pode olhar lá. É um dos melhores estudos bíblicos já feitos em todos os tempos. Não é porque foi eu que fiz, não, é por causa do texto. O texto que é muito interessante. Não é um estudo bíblico feito pelo pastor aqui, é um estudo bíblico normal, comum, né? Pode até dar sono, mas o capítulo 12, esse sim é um dos capítulos muito interessantes para a gente estudar. Por quê? Ele fala de várias coisas muito importantes para o nosso entendimento das Escrituras e para o nosso entendimento do nosso contexto. Interessante, tem tudo a ver com o nosso contexto, com a vida que temos hoje no século 21. Mas tem uma coisa que esse livro fala, que esse capítulo fala, no capítulo 12, é sobre a queda de Satanás. A queda de Satanás. A gente estudou aqui, conjugando o capítulo 12 de Apocalipse com Isaías 14, e eu fiz referência a Ezequiel também, 28, que fala sobre esse assunto, a queda de Satanás. Por que ele caiu? Por causa do orgulho. E lá em 2 Timóteo 3,6 vai falar também sobre isso, que a soberba foi a causa da queda de Satanás, o orgulho foi a causa da queda, porque em determinado momento aquele anjo, aquele querubim, né, aquela criatura espiritual, e eu falo criatura porque ele foi criado em perfeição, foi criado em luz. O nome dele antes era Lúcifer. Lúcifer significa aquele que tem a luz, ou o portador da luz, o guardião da luz. Então ele cai por quê? Em determinado momento, até porque ele tinha liberdade para escolher, assim como nós, ele decide que não servia mais para ele adorar a Deus, que não era suficiente servir ao Deus Todo-Poderoso. Ele quis ser o Deus Todo-Poderoso. Ele quis assumir o lugar de Deus, ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Aí ele caiu. O orgulho derrubou Satanás, né? Ele, que era um ser maravilhoso, um ser lindíssimo, uma criatura fenomenal, acontece uma tragédia com ele. Foi trágico. Alguém feito para ser tão superior, tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, é o caso dele. Caiu, se tornou assim a personificação do mal, se tornou algo terrível, alguém horrível. Isso foi a queda de Satanás. Só que lá no capítulo 12, alguns versículos lá para o 7, e depois no versículo 12, mais explicitamente, vai dizer, eu estou falando de Apocalipse, tá, gente? Vai dizer, a Margarete estava aqui, ela ouviu isso tudo, eu estou repetindo, Margarete, mas tenha paciência, né? Quem já assistiu o estudo está ouvindo assim uma sinopse. Lá no versículo 12, do capítulo 12 de Apocalipse, vai dizer que ele, quando cai,
quando ele é expulso do céu por Miguel, o arcanjo, com os seus anjos, expulsam Satanás e seus anjos do céu, ele vem para a terra, ele cai na terra, e quando vem, diz o texto, ele vem cheio de furor, para perseguir os filhos de Deus, o povo de Deus, aqueles que foram resgatados pelo sangue do... Então, quando ele vem, quando ele cai com furor, com ódio, com vontade de matar, com vontade de roubar, com vontade de destruir. Ele vem assim, diz o texto. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, Jesus mesmo vai dizer: eu vi Satanás caindo do céu sobre a terra como um raio. Jesus falando isso, interessante. Eu vi Satanás caindo do céu sobre a terra como um raio. E ele vem mesmo, rasgando os ares, porque em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o príncipe das potestades do ar. Então ele vem rasgando os ares aqui para a terra, para acabar contigo, para acabar comigo. É assim que ele vem. Aí você está pensando, pô, esse cara vai pegar o culto da manhã, um momento precioso desse, para falar de Satanás, em vez de falar de Jesus? Não, a gente vai falar de Jesus. Mas eu só estou fazendo essa introdução para contextualizar vocês no texto que a gente vai ler, né? E aí você pode pensar assim, você de casa pode pensar assim: já era, perdi, porque vem Satanás, uma criatura dessa, com o poder que tem, com a capacidade que ele tem de ludibriar, ele levou, arrastou com ele anjos. Olha só, ele conseguiu alcançar, angariar, conquistar adeptos no céu. Não é qualquer um, fala sério. E ele vem, diz o texto, com furor para a terra, para vir para cá, perseguir você, acabar contigo, acabar comigo. Aí você pensa, já era, eu estou em desvantagem. Só que não. Lá em 1 João 5,18 vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, e que Jesus que habita em você é o mais valente. Então ele está perdendo aí. E diz o texto do capítulo 12 que ele já está derrotado. Ele já está derrotado. O que ele tem é um pouco de tempo, e pouco tempo que ele tem, para fazer o maior estrago possível. Só que você não é indefeso, eu não estou indefeso, porque em nós habita o mais valente, o mais poderoso, aquele que nos guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então, para nós, a segurança, a esperança, desde que a gente esteja com o anjo do Senhor ao nosso redor. Porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Já falei isso aqui muitas vezes, né? Mas os filhos de Deus, nesse contexto, precisam ser prudentes, precisam ser sábios. E é aqui que está a nossa reflexão dessa manhã. Judas Judas só tem um capítulo, né? O Judas no versículo 9, porque eu citei esse versículo aqui na quarta-feira e prometi para os irmãos que ia falar sobre ele. Vocês já tinham esquecido, mas eu não esqueci, né? E promessa tem que ser cumprida. No versículo 9 diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Meus irmãos, esse texto aqui é interessantíssimo, porque é um texto das Escrituras Sagradas que fazem referência, que fazem remissão a um texto que não é das Escrituras Sagradas, a um texto apócrifo. Essa história do Miguel disputando com Satanás sobre o corpo de Moisés,
é um fato registrado em outros escritos, que não são canonizados, que não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, mas que tem sim valor histórico, tanto tem um valor que está aqui. Interessante isso. Tanto tem importância que essa narrativa, que é citada num outro livro, que não é um livro do cânon, que não é um livro que está entre os textos das Escrituras Sagradas, é uma citação, mas que está presente aqui. E a história é que quando Moisés, Deus fala assim: Moisés, vai lá no monte, olha Canaã e depois você vai ser recolhido, você vai morrer. Miguel foi encarregado de providenciar o sepultamento de Moisés. Miguel, o arcanjo, olha só, o arcanjo é que veio resolver isso, fazer o culto fúnebre de Moisés. Pois é, o arcanjo Miguel lá em Daniel, vocês vão ver nas profecias de Daniel, vocês vão ver que Miguel, ele é o guardião de Israel, né? É o anjo que é o arcanjo guardião da nação Israel, que para nós hoje também se estende, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Então o arcanjo Miguel, quando da morte de Moisés, foi providenciar o seu sepultamento. Como foi isso? Não sei, mas é o que está escrito aqui. E Satanás também quis vindicar o corpo de Moisés, também foi reclamar: não, esse corpo é meu. Eu não sei quais eram as intenções de Satanás, mas não eram boas. Eu imagino que ele quisesse fazer algum ídolo a partir de Moisés, imagino que ele quisesse fazer de Moisés um objeto de idolatria, eu não sei, alguma coisa boa não era. E diz o texto que nessa disputa, quando Miguel foi lá pegar o corpo de Moisés para providenciar o seu sepultamento, Satanás querendo tomar esse corpo para si, Miguel, diz o texto, xingou Satanás. É isso que está aí? Não. Miguel, diz o texto, que ofendeu a mãe de Satanás. Diz aí, Satanás tinha mãe? Também não. Miguel deu uma carteirada em Satanás. É isso aí? E Miguel deu uma carteirada de arcanjo? Também não. O que está dizendo aí é que Miguel simplesmente diz: o Senhor te repreenda. É o tema da mensagem dessa manhã, que o Senhor repreenda. Eu já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui, e eu insisto em falar, porque eu vejo que há uma tendência nossa de querer ter a última palavra em tudo, uma tendência humana. E quanto mais altivos somos, quanto mais orgulhosos somos, quanto mais donos da razão nos sentimos, nós queremos dar a última palavra, a palavra mais alta, ganhar no grito mesmo, ou colocar o texto em caixa alta e no final dizer assim: quer que eu desenhe? Não é isso? Porque a gente tende a achar que está sempre certo e que o outro tem que se curvar à nossa opinião. Isso é natural, ainda mais quando a gente é convicto daquilo que pensa. O fato é que, se a gente for olhar quem é Satanás, no texto de Isaías capítulo 14, no texto de Ezequiel capítulo 28, na tentação no Gênesis, ou nos vários textos do Novo Testamento, inclusive o capítulo 12 de Apocalipse, que mostra que ele foi expulso do céu, pelos motivos que eu citei aqui. Se a gente for olhar quem ele é, e for olhar quem é Miguel, que foi quem expulsou ele lá do céu, nós falamos aqui na quarta-feira, lá no capítulo 12 de Apocalipse, leia depois ou assista ao estudo, lá diz que Miguel foi quem expulsou Satanás do céu. A gente poderia até presumir que Miguel tinha toda a razão, tinha todo o poder ali disponível, que Miguel poderia rechaçá-lo com todos os argumentos que ele quisesse, e ainda tirar a onda. Leia o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver isso. Mas ele não faz isso. Ele simplesmente apela para uma autoridade que não é a dele. Ele fala: que o Senhor te repreenda.
Miguel não debate, diz o texto que ele disputa o corpo de Moisés, e aqui no texto de Judas ele fala assim, que o Senhor te repreenda. Ele pode ter argumentado, ele pode ter imposto o seu poder, mas no texto a gente vê que aquele que foi capaz de expulsar Satanás do céu, não foi capaz de apelar para o próprio poder, mas ele simplesmente declarou a autoridade daquele que tem o poder, que é Deus. Foi isso que Miguel fez. Ele apela para a autoridade de Deus, não a dele. Porque quando a gente está debatendo alguma coisa, a gente fala, eu sei, porque eu li, porque eu conquistei, porque eu sou, porque eu tenho formação, porque eu estudei. Normalmente a gente fala assim, ou porque eu tenho, eu posso, eu. Sabe que quando a gente fica eu, a gente simplesmente está fazendo o quê? Está invocando a nossa autoridade, o nosso ego. Igualzinho, sabe quem? Miguel não, igualzinho Satanás. Porque quem é ego absoluto é ele. E quando eu coloco o meu ego acima de tudo e até uso o meu ego como argumento para derrubar quem quer que seja, eu não estou sendo parecido com Miguel, estou sendo parecido com outro. E aqui, meus irmãos, eu posso aprender algumas coisas com Miguel, e eu quero convidar vocês a me acompanhar nessas lições. A primeira coisa que eu aprendo com Miguel é ser humilde. Olha só, um arcanjo, um ser celestial, alguém que comanda exércitos de anjos, é o que está no texto bíblico. Meus irmãos, isso aqui rola no mundo espiritual, não rola aqui nesse nosso plano mequetrefe materialista, não. Isso aqui acontece no mundo espiritual. Então esse ser, dessa categoria, era humilde. Humilde, que o Senhor te repreenda. Meus irmãos, quando alguém te xinga no trânsito, a última coisa que você vai dizer para ele é que o Senhor te repreenda, é ou não é? Quando alguém demora para te atender e te atende com descaso num balcão, seja ele de um serviço público, de um serviço privado, de uma lanchonete, a última coisa que você vai dizer para o sujeito é que o Senhor te repreenda, porque você me atendeu mal, você atende mal a beça, que o Senhor te repreenda, é ou não é? Você vai dizer para ele outras coisas impronunciáveis. Mas Miguel era humilde. Miguel era humilde. Eu já falei aqui que a raiva, em regra, é causada pela rejeição, né? A gente é rejeitado num atendimento, é rejeitado num relacionamento, é rejeitado, aí vem a raiva. Vem a raiva. Mas Miguel não. Miguel foi humilde. Ele sabia que o poder não estava nele. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha não tinha origem nele. Quando a gente tem consciência de que nem a vida que a gente tem origem em nós mesmos, a gente fica humilde. A gente fica humilde. Vai para uma emergência de hospital para tu ver como tu não fica humilde. Tu vê que nem a vida você domina, você fica humilde. Fica humilde. Começa a tossir da meia dúzia de espirro nesse contexto que a gente está aqui, e sente um calafrio para ver se tu não fica humilde. Fica. Porque a gente começa a descobrir, constatar, que a vida que a gente tem não é nossa. Miguel sabia disso. Ninguém precisou dizer para ele, Miguel não precisou ficar numa emergência de hospital. Ele simplesmente era humilde e reconhecia que a fonte do seu poder não era ele, era Deus. Quando nós nos rendemos ao poder de Deus, nós não precisamos de autoafirmação, não precisamos ficar declarando para todo mundo quem a gente é, o que a gente tem. Por quê? Porque o poder é dele, o que nós somos é dele, o que nós temos é dele, e o tempo de vida que nos resta aqui também está na mão dele. E quando eu tenho isso, aí eu baixo a bola e reconheço que eu não sou nada.
que sem ele nada posso. Lá em João capítulo 16, vai falar isso. Então Miguel era humilde, até porque o nome Miguel, e Miguel está na moda, né? O nome Miguel está na moda. O pessoal, na pandemia, então, vai sair um monte de Miguel aí, porque o pessoal já cansou de série, já cansou de programa de TV, ninguém aguenta mais nem ver futebol. Aí o pessoal mais novo aí vai providenciar neném. E quando vier o neném, muitos serão Miguel. Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Não é quem é como eu, não. Miguel. Tem alguns Miguéis aí nascendo, lindíssimos, né? Então eu aprendo com o Miguel que eu tenho que ser humilde. Mas eu aprendo outra coisa com Miguel também, que é preciso ser equilibrado, humilde e equilibrado. Meus irmãos, entrar em certas contendas é bobagem. Eu preguei disso outro dia. E é fazer o que o inimigo quer. Você já viu quando você entra numa briga, discute lá, depois você para assim, Meus irmãos, eu fico pensando, espiritualmente falando, que o inimigo deve comprar um tira-gosto, meia dúzia de cerveja e comemorar os crentes brigando. Porque é fazer o que ele quer. É fazer o que ele quer. Ele compra lá as cachaças dele, né? Reúne a capetada toda para dizer, mais uma lá. Está brigando porque é um desequilibrado. Entrou numa briga que não precisava ter entrado. Caiu na armadilha. Mordeu a isca. Certas discussões são diabólicas mesmo. Você não deve nem começar. Quando vierem, lembra disso, simplesmente diz que o Senhor te repreenda. Você vai ver o efeito que isso faz para você. Pode até não fazer efeito no outro, mas em você, você vai ver a diferença que é ser equilibrado e não entrar em certas discussões. Para bater boca com certas pessoas, você tem que baixar o nível. Para você discutir com certas pessoas, você tem que baixar o nível, que as pessoas, algumas, baixam o nível e jogam o nível lá no inferno. E é coisa de baixaria, aí você não está acostumado com baixaria, passa vergonha. Então nem começa, que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Não baixa no seu nível, não cai no nível infernal, porque isso é o que o diabo quer. Tu acha que Satanás não queria tirar o Miguel do sério? Queria, mas o Miguel, que o Senhor te repreenda. Vaza. É assim. E aí eu vou dar um conselho aqui para as mulheres. Eu vou falar porque isso é característica de mulheres. Eu não sou machista, não. Vocês sabem que eu não sou machista, não sou. Mas é que é comum acontecer isso com mulheres. Pode acontecer com homens também, mas é mais comum com mulheres. Quer ver? Problema que acontece no trânsito. A mulher fala, e lá? Olha o que ele fez. Vai deixar? Ou então uma discussão na família. Você vai deixar isso? Mulher gosta de fazer isso, sabia? Só falta olhar para o lado para o cara e falar, frouxo. Seu frouxo. Aí o sujeito, ele não quer arrumar confusão, ele não quer discutir, mas para dar satisfação para a mulher, o que ele faz? Entra na briga diabólica. Em vez dele olhar para o lado para a mulher e falar que o Senhor te repreenda, e que o Senhor te repreenda, e você também. Eu não estou sendo machista não, mas os homens sabem do que eu estou falando. Vê se não já aconteceu. Eu não lembro de ter acontecido comigo não, mas com os outros eu já vi. Miguel não xingou, Miguel não gritou, Miguel não esbravejou, ele não se rebaixou, gente. Miguel manteve o seu nível, Miguel continuou no nível dele, humilde diante de Deus e seguro diante do diabo. Equilibrado diante do diabo. Miguel simplesmente foi equilibrado. Então o que eu posso aprender com Miguel? A ser humilde
e eu preciso ser equilibrado. Mas tem uma terceira coisa que eu preciso ser também, é espiritual. Lógico que Miguel é um ser espiritual, mas eu também sou. Ou você não é? Você é um ser espiritual. Você tem espírito, então você é um ser espiritual. Só que normalmente quem fala é a carne. Quem fala mais alto é a nossa carne. E a gente precisa aprender com Miguel a deixar o Espírito falar em nós. Miguel não era fraco. Já mostrei na Bíblia que não. Ele era espiritual. Miguel não era orgulhoso. Ele era espiritual. Tem gente que a pretexto de espiritualidade deixa aflorar seu orgulho, porque o sujeito é mais espiritual que os outros. O espiritual não se compara com ninguém. Quem é espiritual não fica olhando para o outro para dizer que é mais que o outro. Quando você diz que é mais que alguém, você é orgulhoso, não é espiritual. Miguel era espiritual. Miguel não era escandaloso. Miguel não era escandaloso. Miguel não fez gritaria. Ele era espiritual. Que o Senhor te repreenda. Miguel não era espetaculoso. Tem gente que quer dar show diabólico, né? Quer discutir com o capeta, quer perguntar o nome do capeta, quer perguntar o endereço do capeta, quer perguntar qual o time que o capeta torce. Só falta isso. Mas Miguel aqui não é espetaculoso. Miguel é espiritual. Quando a gente fala no nível espiritual, ou seja, quando a gente apela para o Espírito Santo, não há demônio que resista. Não há usado pelo diabo que resista, foge, ele foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir espiritualmente, ele foge. Agora, se você alimentar sua carne para devolver na mesma moeda, ele faz a festa, ele brinca na tua cabeça, ele faz um desfile de escola de no teu cérebro. Por quê? Porque você deixou a carne falar mais alto. E quando eu falo você, eu estou colocando um espelho aqui, ó, tem um celular filmando, depois eu assisto em casa, e eu ouço eu mesmo falando para mim mesmo. Porque eu também estou nessa. Então eu preciso ser espiritual. Portanto, meus irmãos, que possamos aprender com Miguel. Aprender a ser humilde. A não querer dar a última palavra em tudo. A não querer gritar ou manifestar a minha opinião, dou a quem doer. Porque no mais das vezes a opinião que dói a quem doer, dói em mim. Que eu possa ser humilde, que eu possa ser equilibrado. Equilibrado. Não entrar em furada de briga que não leva a nada, discussão, contenda que não leva a nada. Que o Senhor te repreenda. Suficiente. E que eu possa ser alguém que usa da espiritualidade. Ser espiritual. Andar em espírito. Adorar em espírito. Que o Deus que repreende o mal nos abençoe. Que o Senhor nos encha de sabedoria. Que o Senhor pegue essa palavra que é repetida, que eu estou sempre recorrendo a ela, estou sempre me reportando a ela. Que o Senhor pegue essa palavra e transforme em realidade na sua vida e na minha vida. Que eu seja como Miguel, o grande exemplo dessa manhã. O arcanjo, que apesar de ser a manifestação enorme de poder de Deus, era alguém que reconhecia que é em Deus que há poder. Vamos em pé, meus irmãos, encerrar o culto dessa manhã.